Eu sou do norte e vim para Campinas quando eu acho que uns 4 anos. E eu morava com a minha tia. Minha tia trabalhava no hospital e eu morava com ela. Nós somos em 7 irmãos. Eu sou o 4º irmão. Quarto, né, exatamente o meio. Eu acho que isso é bem aquariano, né? Nasci em 1959, no dia 9 de fevereiro. E tenho o nome do meu pai, Saulo Augusto Pereira Filho. Eu sou de uma família de 8 filhos, né? Nascida aqui em Campinas mesmo. E de uma família bem simples, bem pobre, né? Meu pai foi motorista a vida inteira. E minha mãe chegou a ser doméstica um período, depois acabou mais no final da vida como dona de casa mesmo. Eu sou carioca, sou filha de policial militar da cidade do Rio de Janeiro a minha mãe trabalhava como merendeira de escola, né? Por um tempo, depois foi ser do lar. Primeiro que para nós também foi uma coisa nova. Então, lógico que nós tínhamos uma preocupação imensa, né, com um diagnóstico que nós não conhecíamos, sabíamos pouquíssimo o que era, né, e a gente, quando começa isso, a gente começa então a se preparar para isso, né? Nós vamos para esses cursos de capacitação, começa a ler literatura, pouquíssima literatura, porque o mundo não sabia exatamente o que era aquilo. E em 89 a coisa está explodindo, né? E uma equipe de moléstias infecciosas teve que assumir isso. E nós, com muito receio também, sem saber direito como é que lidava com isso, bom, nós temos que enfrentar, então vamos fazer. E aquele momento o Ministério AIDS mata, né? Era uma coisa pesada mesmo, né? Então, assim, evite AIDS mata. Como eu tenho tatuagem, o médico perguntou assim para mim, você já fez o exame do HIV? Eu falei assim, não, ele falou assim, você já usou droga? Você tem tatuagem? Na mesma hora eu neguei, eu falei que não tinha nada, que eu não usei droga, mas naquela mesma hora eu fiquei com vontade de falar, não, eu já usei, já tomei cocaína e aí eu peguei e falei para ele falou, você já fez o exame? Eu falei, não. Ele falou, você quer fazer? Eu falei, quero. E isso foi tipo numa segunda-feira, quando foi no meio da semana, na quinta-feira eu fui pegar do HIV. Cheguei lá, deu positivo. Eu fui uma das primeiras, assim, porque eu fiquei grávida. Foi na época do Cazuza, não tinha remédio, o AZT quem podia comprar era só quem tinha dinheiro. E nisso eu ganhei ela. Então ela pegou. Depois, com o tempo, eu descobri que não faz muito tempo, se eu tivesse tido ela parto cesárea, ela também não tinha ficado com vírus. Mas era médico novo, residente, tudo. Eu cheguei para ganhar ela. Eles nem sabiam da minha ficha nem nada e foi parto normal. Quando eu soube da minha sorologia, que foi em 1992, aqui na Unicamp, foi muito ruim. Eu fiquei em depressão eu fiquei uns 3 anos dormindo. Porque o meu diagnóstico, o primeiro, que foi num laboratório, o médico me deu 3 meses de vida.
Você tem noção do que é isso, cara? O cara te dá 3 meses de vida. E eu me lembro até que nós fomos numa palestra de uma escola particular aqui em Campinas. O pai que estava lá falou, mas gente, como é que a gente faz para evitar que os nossos filhos, adolescentes, peguem essa doença? E aí tinha um advogado, né, um advogado até renomado, porque a escola era uma escola particular renomada, disse, olha, eu acho que as meninas têm que pôr uma ervilha no meio do joelho. E foi uma coisa que causou um impacto tão grande para nós profissionais, sim, que fez inclusive a gente pensar, meu Deus, será que a gente está dando conta de trabalhar essa questão? Eu lembro que um dos dias uma colega que eu entrei assim, a gente ia entrar no elevador, que ficava no sexto andar, falou assim, ai, você é daquela enfermaria lá da EMI, dos pacientes aidéticos? Ai, não entra aqui não. Aí eu fiquei olhando para ela assim, não tô entendendo. Eu falei assim, ai, não. Eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Aí eu peguei, entrei, lógico, levei numa brincadeira. Mas, assim, a própria área tinha um preconceito. Quem ficou sabendo eram as pessoas que naquela época, que era da boca do lixo, tudo, estava junto. Tem a minha comadre que sabe que quando eu estava no hospital, que eu tive aneurisma, ela ia me visitar, ela levava comida para mim, ela sabe, mas outras pessoas não. Primeiro porque as pessoas colocam rótulo a vida inteira na gente, né? Rótulo é homossexual, é isso, tem AIDS, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. E você passa a vida inteira tirando essas etiquetas do seu corpo, fazendo terapia. Você viver, você ouvir a pessoa falando na mídia ou falando alguma coisa sobre o que você tem e você não poder se manifestar. Você ter que tirar todos os rótulos do remédio, esconder, misturar tudo, a vitamina, né? Para ninguém saber. Você escolheu na entrevista não mostrar o rosto, né? A gente respeita isso. Queria saber o porquê de não mostrar o rosto. Porque eu trabalho no comércio, se eu mostrar meu rosto, as pessoas vai ficar diferente, né? E tem pessoas que eu sei do dia a dia que conversa que são preconceituosas. Por mais que falar, não é, mas é. Então eu optei para não mostrar meu rosto. Você acha que mesmo elas conhecendo você... Fica porque uma pessoa que ela não sabe. O papo é diferente. E se sabe porque, por exemplo, outras pessoas que passam que tem, então já critica. É aquela coisa, eu não arrumei ninguém, tem pessoas que eu acho bacana que passa por tudo isso, consegue arrumar outra pessoa. Eu não sinto vontade de arrumar outra pessoa, e se eu for arrumar outra pessoa, tem aquela coisa, eu tenho de contar a minha vida toda para essa pessoa.
sabe? Quando você gosta de alguém e você abre a sua sorologia e a pessoa fala não, nossa, é muito triste, cara. Muito triste porque não se tinha todo o conhecimento que tem hoje e mesmo assim, depois de 30 anos de epidemia, mais de 30 anos de epidemia, ainda continua a mesma história. Tem um paciente que eu já até comentei, né? Que é uma paciente assim que ficou muito na minha memória. Ela fica na memória até hoje. Que uma paciente assim que eu crio muito vínculo com o paciente, né? Eu crio vínculo demais com o paciente. E essa paciente, ela vinha todos os dias, uma menina nova. Na época ela era muito nova, tinha por volta de 22, 23 anos e foi contaminada pelo esposo, né? O esposo já tinha falecido, uma época, e o paizinho dela que trazia. Aí ela foi para a enfermaria, que era leito-dia, né? Era enfermaria da EMI e leito-dia, um do lado do outro. E eu passei assim, né? Aí ela me chamou, vem cá, que ela ia ser entubada, porque ela não conseguia mais respirar. Aí eu falei assim, ai, Rô, fica aqui. Fico. Aí ela, aquele segurar na mão, sabe, de ficar junto. Aí foi sedando ela olhando no meu olho e eu sabia que eu não ia mais vê-la, né, falar mais. E isso foi uma das coisas assim que marcou muito minha vida, muito. Eu nunca vou esquecer a Leonor, entendeu? Nossa, eu perdi muitos amigos. Aqui na Unicamp, eu vi os caras que tinham a mesma sorologia positiva e eles vagavam feitos zumbis, cara. Era muito triste. Paulinho, Betinho. Era muito triste, cara, você ver os caras vagando, feitos zumbi, cara. E não tinha o que fazer. E aí dá uma sensação de impotência total, sabe? Quando você sabe que você é soropositivo. É uma sensação de impotência. E acredito que para os médicos também seja. Porque naquela época não tinha o que fazer. E aí eu falei, não, vamos começar a falar por nós. Porque quem está falando por nós são médicos, são pesquisadores, e a gente não fala. Quer dizer, eu tenho que falar, porque eu é que tenho a doença. E aí a gente começou a se organizar, entende? E aí eu acredito muito nessa questão. A AIDS, ela fez com que a relação médico-paciente se mudasse. Porque eu fui capacitado para conversar com o médico. Ele não dava ordem. O movimento ativista foi um ganho naquele momento, porque ele começa a bater em cima do Ministério da Saúde e dizer, olha, não pode ter uma propaganda, uma campanha que diz que a AIDS mata. Porque quanto mais vocês acham que isso é prevenção, mais preconceito gera, mais estigma e as pessoas afastam mais ainda.
E o que eu vejo na atual conjuntura, com esse momento ruim de governabilidade que o país está e que passa por todas as políticas públicas, a gente teve um certo retrocesso. É isso que eu quero falar. É assim, nós tivemos que aprender junto. Essa caminhada a gente cresceu junto, na troca da experiência daquele que porta o vírus e que vem, né, e que traz pra gente a sua dor, né, que traz o seu corpo, né, e é um corpo que naquele momento ele não tem domínio de si, desse corpo, ele precisa da ajuda dessa equipe multiprofissional e vice-versa, né? A equipe precisa ajudá-lo a entender que apesar do diagnóstico ele tem um corpo, ele tem vida e que a gente precisa construir junto uma nova caminhada. Nesse exato momento, estou vivendo um momento muito bom da minha vida. Eu estou me aposentando, entendeu? Não vou ser esse aposentado que vai ficar sem fazer nada, muito pelo contrário. Eu quero continuar sendo um ativista, em outras áreas talvez. De eu viajar, por que não? Entendeu? E arrumar um parceiro. Ou então ele chegar na recepção e falar assim, eu quero falar com a Rosana, né? Ou então, olha, ela não está aí, mas deixa um abraço para a Rosana. Fala para ela que eu estou bem. Fala para ela o resultado do meu CD4 da carga viral, sabe? Isso é reconhecer, né? Então, passei muitas coisas. Morri e vivi também, entendeu? Morri e vivi. E tô aqui.